Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Coverstone. Neste vídeo, ele também colocou a irmã Sherry Goff, que ele já tem colocado em outros vídeos, para dar a interpretação. Eu vou estar traduzindo o máximo possível dessa parte da interpretação dela também, mas o principal é o sonho dele. Lembrando que você que não gosta desse tipo de vídeo de tradução dos sonhos do pastor Dana ou não acha certo, não tem acompanhado, eu peço gentilmente que você não assista esse vídeo e aguarde os próximos vídeos ou assista os outros vídeos de estudos de escatologia, Palavra de Deus e tudo mais. Ok? Então, vamos lá. Olá, boa tarde. Hoje é 12 de fevereiro, às 12 horas, meio-dia, hora central, e há muitas coisas acontecendo em Washington, D.C., e eu vou estar compartilhando um sonho que eu chamei de Bunker Dream, e eu gostaria de dar algumas instruções a respeito disso que eu estou fazendo hoje. Nós estaremos apenas fixados no aspecto espiritual do sonho. Eu estou te pedindo para que você ore sobre isso, para que você preste atenção e converse com Deus sobre isso. Eu acho que é um sonho muito importante para compartilhar. Eu tive esse sonho entre 6 e 8 de fevereiro e eu compartilhei com algumas pessoas com as quais eu compartilho primeiro. Então, eu estou te pedindo para que você ouça o que eu vou dizer, mas não saia por aí dizendo além do que eu estou dizendo. Porque existem alguns aspectos políticos que chamam atenção e podem vir a ser uma distração, mas também pode causar algum medo em torno das coisas. Então, por favor, ouça o sonho, concentre-se no lado espiritual dele. E nós iremos de lá, tudo bem? Então, aqui está o sonho. Eu vi o céu do horizonte de Washington, D.C., em uma visão geral da Casa Branca. As luzes estavam apagadas e não existia nenhum tipo de trabalho oficial acontecendo no prédio. Eu ouvi o telefone tocando constantemente e não estava sendo atendido. Apenas estava tocando, tocando e tocando. Os computadores foram desligados, enquanto que todos os dispositivos eletrônicos que foram deixados ligados em cima das escrivaninhas foram anexados a carregadores que estavam brilhando na cor verde. Tinham sido conectados já fazia algum tempo. Os relógios na parede estavam paralisados já fazia bastante horas e os relógios digitais estavam desconectados, não havia mais a luz vermelha ligada neles. Os quartos estavam limpos, mas o escritório oval tinha poeira em cima das mesas. E as cortinas foram fechadas. Havia um relógio de pêndulo em frente das cortinas, mas o pêndulo não estava se movendo. Havia também uma placa na parede que dizia o negócio, como de costume, acabava para todos. Era contornado de vermelho e branco, e a borda era contornada de uma maneira farpado, na cor de ouro, e parecia que brilhava bastante no escuro, dentro da sala do escritório oval. Então, eu comecei a ver um bunker que senti no sonho que ficava abaixo da Casa Branca, sem janelas e uma mesa de conferência muito grande no meio. O símbolo da Casa Branca estava em uma grande placa na parede. E sentados à mesa estavam 16 homens, alguns dos quais estavam vestidos de militares. Alguns estavam usando ternos escuros. Mas todos eles estavam utilizando óculos escuros totalmente pretos. E não dava para enxergar os olhos de ninguém. Muitos dos militares estavam usando suas medalhas e patentes.
E eles estavam olhando para algumas pastas em frente deles, e as pastas eram ultra secretas. E tinham selos de classificação sobre elas, anunciando este título: A Solução Americana. Um dos homens se levantou e reconheceu cada homem enquanto saudava cada um individualmente. Então ele falou muito claramente. Então ele disse isso: hoje nós saltamos da montanha e voamos em direção a um novo começo. Muitos, embora, mas não nós, atingirão momentos precipitados depois. Mas não poderemos olhar nem para trás nem para baixo, pois teremos lugares melhores para ir. Naquele momento, muitos homens acenaram com a cabeça e bateram na mesa com muita força, com os punhos fechados. Então ele disse: Cavaleiros, dei um relatório. E um homem de terno e óculos se levantou e disse isso: 3 eventos são planejados, mas se o primeiro bater forte o suficiente, os outros 2 não serão necessários. Nosso grupo-alvo será facilmente identificado nos eventos e o resto da América exigirá sua prisão e encarceramento imediatamente, talvez até a sua execução. Então o primeiro orador se levantou novamente. Ele olhou para um dos homens que estavam usando óculos escuros e perguntou o que ele tinha para oferecer. Esse cavalheiro levantou-se e disse: Hoover ficará orgulhoso, senhor. E nossa lista é imaculada e melhor do que nunca. Ele sentou e o primeiro orador disse: todos a favor, e cada mão bateu com o seu punho fechado novamente na mesa. E eles gritaram a palavra favor. Então eu estava de volta ao escritório oval e as cortinas estavam abertas para um dia nublado e cinza chuvoso. E o relógio do pêndulo agora estava se movendo. Muito rápido, que todo o relógio estava tremendo. Nesse ponto, 4 soldados entraram na sala. 2 estavam usando uniformes americanos. E 2 estavam usando uniformes militares, azuis, quase como soldados da paz, mas os seus rostos estavam cobertos de coberturas de cabeça preta. Eles saudaram a mesa vazia e começaram a atirar no escritório com armas. Um dos soldados de uniforme azul pegou fora do arame farpado a imagem e colocou na mesa com uma nota em cima, e a nota dizia: o meu escritório está cercado. E foi então quando percebi que no lado de fora da Casa Branca estava ocupada por muitos militares, e arame farpado cercava todo o prédio. Então o homem que eu vejo tantas vezes saiu do jardim de rosas, e ele disse: a preparação salvará muitos, mas também falará para muitos. Eles vão caçar você, e quando você estiver diante daqueles que te odeiam, eu irei levar suas palavras para convencer os seus corações. É iniciado e a escuridão está entre os ventos. No plural, ele quis dizer, a darkness, a escuridão estava entre os ventos. Então, se preparem e falem, e não parem de falar. Esse foi o sonho que eu tive entre 6 e 8 de fevereiro. Foi daqueles sonhos que também me impediu de dormir muito mais desde que eu o tive. Permaneci com o meu espírito muito perturbado. Poderia dizer que, da mesma forma que Daniel teve dificuldade de descansar quando recebeu algumas das suas mensagens, aquele sentimento avassalador no fundo do meu espírito tomou conta. Então eu compartilhei isso com alguns, John, Cherry e com outros, e eu gostaria de apresentar com uma visão espiritual, não quero focar nas questões políticas. E aí a Cherry começa a falar, com certeza este sonho fala de muitas coisas que estão acontecendo na nação. Um dos aspectos é que não existe nenhum negócio oficial acontecendo
na Casa Branca. Então, esse é o estado da Casa Branca. Não podemos olhar para ela como sempre olhamos, porque as coisas não estão acontecendo como aconteciam antigamente. Depois vemos esses relógios que estão congelados e mostra um pouco que o elemento do tempo está um pouco paralisado. Eles estão paralisados em diferentes posições, o que achei interessante. E você tem o relógio de pêndulo. Este relógio é provavelmente o período de tempo de Deus. E este relógio ainda está se movendo. É interessante como na palavra de Deus em Josué 10, do versículo 12 ao 14, eu vou ler para vocês. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, na verdade, aqueles relógios ficarem parados é, na verdade, um bom sinal, porque, na minha opinião, está mostrando que Deus está lutando pela nação, pelos cristãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, existe essa placa na parede que diz: os negócios de costume acabaram para todos. Isso, com certeza, tem a ver com a agenda dos homens. Eles vão ter que parar, e eu digo que é de homem porque era vermelho e branco, o sinal, e cercado por arame farpado. Era de cor de ouro e polido o suficiente para brilhar no escuro. Na sala, a riqueza tem sido a corrupção de nossa nação. E isso será revelado, pois Deus vê todas as coisas. E então passa a enxergar de cima da Casa Branca para debaixo, no bunker. Então, passa a ser visto o que está no subterrâneo, o que não parece existir. O inimigo esconde os seus planos, por isso estão os 16 homens no subterrâneo. Deus está sempre na luz. Então, essas pessoas no bunker provavelmente estão tramando algum plano de reset, de reiniciar a América e talvez refletindo por todo o mundo, mas não de uma forma positiva. Porque então eles falam, vamos pular as montanhas, voando em direção a novos começos. E eles dizem, não, mas nós não teremos que olhar para baixo ou para trás, pois temos um melhor lugar para ir. Isso me parece ser uma declaração bem egoísta ali. Eles estão levando a nação à beira da destruição, e não olhar para trás e nem para baixo é como se eles não se importassem, não tivessem nenhuma consciência daquilo que viria a acontecer. Então, eles falam dos 3 planos, mas se o primeiro for bater o suficiente, os outros não serão necessários. Então, aqui eles querem dizer que eles têm um plano onde eles têm que blefar, mentir. E se a mentira for o suficiente logo de cara, não é necessário as outras mentiras, as outras 2. Mas se não funcionar, eles terão que fazer mais. E eles falam que o público-alvo deles é facilmente identificado. Esses grupos provavelmente são os que são uma ameaça ao que eles querem fazer. Então, provocar as pessoas com falsas informações para despertar revoltas, a fim de tentar influenciar a opinião das pessoas sobre algumas coisas. Assim como o diabo, ele quer matar, roubar e destruir. E então tem o homem de óculos de sol escuros, ele parece ser o mais perverso dentre eles, e ele diz: Hoover ficará orgulhoso, Senhor. A nossa lista é imaculada e melhor do que a dele. Hoover aqui é uma referência a J. Edgar, que era nos anos, acho que 70, ele era muito corrupto e tinha sujeira de todos os lados. E ele usou isso para coagir as pessoas. Então, ele consegue que os outros homens também fiquem a favor dessas maldades.
Então você tem esses dois que vieram de baixo, estão na Casa Branca, eles estão atirando em coisas e pegam um pedaço de arame farpado, eles colocam em cima da mesa e dizem: o meu escritório está cercado e está escrito na mão. Então esse era o desejo deles, eles queriam ver essa questão de forma negativa. Então quando aparece a ocupação do lado de fora, esse, na verdade, era o plano deles desde sempre. E então, a respeito do homem que você sempre vê, que saiu de trás da roseira do jardim de rosas, é a parte que eu gosto porque está relacionada à igreja e é para a igreja. O jardim de rosas tem uma representação com Cristo pelos espinhos, e Cristo é chamado de Rosa de Sharon. É um local que há sacrifício, há dificuldades, mas também há beleza no meio de tudo isso. Então ele diz: a preparação vai salvar muitos, mas também falará com muitos. E isso é uma progressão, eu falei sobre isso no último. Prepare-se, que tinha a ver com apenas comigo, e agora nós estamos nos preparando não apenas para nós mesmos, mas pelo nome de Cristo. Então, aqui ele está falando sobre testemunha e salvação. Então, a preparação é para a alma das pessoas, não apenas para si mesmo. À medida que nós nos prepararmos e darmos o testemunho de Jesus, muitas dessas pessoas serão salvas. Nós não temos que seguir as leis injustas e concordar com elas. Temos uma lei superior, que é a lei de Deus. Então, nós defendemos a verdade, defendemos a justiça. E nós não nos dobramos só porque eles têm força. E ele diz, eles vão te caçar, e quando você ficar diante dos inimigos, eu solicitarei as suas palavras para convencer os seus corações. E aqui referencia a palavra de Deus em Lucas 12, versículo 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pelo qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Então é tudo sobre o nosso estilo de vida e como levamos a nossa vida. Devemos ser como Cristo, devemos ser humildes e devemos confiar no Espírito Santo, que Ele nos dará o que precisamos e o que precisa ser dito na hora certa. Não tem a ver com ficar bravo ou ficar com raiva ou lutar contra as pessoas e o seu vizinho. É sobre defender a verdade. Nós somos pessoas de Deus e andamos através do Espírito Santo e não andamos para atacar as pessoas. E você pode ler em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 23. Fala sobre a história de Eliseu, onde o seu reino estava sobre um ataque de outra nação. E eles continuavam vindo, e Eliseu transmite os planos do inimigo ao rei. Eles são capazes de interceptar o mal que não chega até a sua cidade. E ele faz isso repetidas vezes, e da última vez, o rei pergunta a ele quem estava contando para ele, quem era o espião que estava contando o que estava acontecendo e quais eram os planos. E ele fala: eu não tenho nenhum espião, eu tenho um profeta em sua terra, e ele está contando todos os seus negócios, tudo que você está tramando. Então o rei falou: então vamos matá-lo, e isso resolverá todo o problema. Então ele manda um exército para tentar matar Eliseu, e anjos ao redor dele o protegem. E os soldados ficaram todos cegos, e Eliseu falou para que eles fossem alimentados e mostrou misericórdia para com os soldados. E os soldados nunca mais voltaram a lutar com ele novamente. Esta é uma boa lição para aprender. Que Deus está revelando os planos do inimigo, mas o nosso propósito é orar. E é isso, queridos. Finalizamos aqui. A minha opinião, embora muitas coisas fiquem um pouco confuso, este sonho tem bastante a ver com a agenda da nova ordem mundial mesmo, colocada ali no subterrâneo, o reset mundial e todas as artimanhas de Satanás, e Deus está mostrando para o povo de Deus, está trazendo à luz, através desse sonho, alguns detalhes mais específicos lá na América, mas que tem a ver com todo o sistema, né, mundial, da Matrix mundial, onde existe um engano
né, por detrás do povo, para que o povo esteja sendo enganado e revoltado, e dessa forma que possa estar nas mãos deste sistema mundial. Então é isso, ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.